Então, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20, e nós vamos continuar a passos de formiga, nesse capítulo, que é um capítulo ainda como se fosse uma floresta, onde a picada não foi completamente aberta, porque cada um quer abrir uma picada diferente, e não é a totalidade que quer andar nas picadas que foram abertas. Então um vai por um caminho, outro vai por outro caminho, e acaba às vezes criando mais dificuldades do que respostas. Então eu afirmo aos irmãos que quase me arrependi de começar esta série sobre Apocalipse, mas como eu não gosto de parar o que está começado, não gosto de nada interrompido. Por exemplo, aquelas obras lá do Jesus Transforma, que ainda sem acabamento, aquilo me dá agonia. Todo mundo vai lá, o pessoal esquece, ou não, nem enxerga, mas toda hora que eu chego lá eu vejo aqueles tijolos nus e outras coisas por fazer. Eu falo, meu Deus, que dificuldade, né? Mas essa mesma índole me fez chegar ao 20, nós vamos passar do capítulo 20, vamos chegar ao 22, vamos terminar com a graça do Senhor Jesus. Uma coisa que eu nunca prometi aos irmãos, foi que os irmãos sairiam aqui com menos dúvidas. Eu prometi aos irmãos trabalhar no Apocalipse em cima daquilo que são informações mais ou menos sólidas, mais ou menos consensuais, onde a gente pode ficar certo de que está bem próximo daquilo que foi a intenção do apóstolo ao escrever. Lembre sempre disso, a intenção do Espírito Santo, através do apóstolo João, era consolar, confortar e fortalecer a igreja que sofria debaixo da espada romana. Domiciano, provavelmente, muito provavelmente. Então, isso é que deve nortear, em primeiro lugar, as nossas interpretações. Quando nós esquecemos disso, nós acabamos criando interpretações fantasiosas que parecem ignorar o objetivo primário do livro. E aí acabamos pensando só na igreja do futuro, ou somente em algo que ainda está para acontecer, e esquecemos que a ideia do quadro completo, ou dos vários quadros criados nesse livro, os 7 quadros criados, ou as 7 peças que tentam criar um quadro único, tinham a intenção primária de confortar, fortalecer a igreja perseguida, e a partir dela, toda a igreja em todos os tempos, tá certo? Então, hoje nós vamos falar sobre a prisão de Satanás. O que significa isso? Quando aconteceu, se já aconteceu, se vai acontecer, como que é? O que a Bíblia fala? Não é o que o Scofield fala, não é o que o Vim Malgo fala da Portas Abertas, não. É o que a gente acha na palavra, tá certo? Então, eu quero começar parafraseando um colega que diz que Satanás tem 2 formas de tentar a gente. 2 formas bem gerais. Primeiro, é fazendo a gente achar que é uma grande coisa, e muitos caem porque se convencem disso. E segundo, é fazendo a gente achar que nós não somos nada, que a gente não é nada. E muita gente cai por causa disso também. Mas existem 2 formas de olhar Satanás que também podem trazer problemas para nós. A primeira é achar que Satanás é uma grande coisa, super enfatizá-lo, ao ponto de que algumas igrejas podem até existir sem o Espírito Santo, mas não existem sem Satanás, porque a teologia dela é construída em torno dessa guerra cósmica, onde um Deus do mal combate um Deus do bem. Isso é animismo puro, não tem nada a ver com o Evangelho. Satanás nunca foi nada diante de Deus, senão sua criatura.
E o outro erro é o menosprezar a figura de Satanás, achando que ele não é nada. Esse é o outro erro que a igreja deve evitar a todo custo. Então, com isso em mente, nós vamos começar a fazer a leitura do versículo 1 para compreender algumas coisas sobre aquilo que esse texto chama de a prisão de Satanás. Apocalipse 20, de 1 a 3, primeiro. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Vamos tecendo alguns comentários aqui sobre isso. Eu não sei se tem ali, vai sair ali para os irmãos, né? Mas antes de começar esses comentários, eu volto a afirmar que toda essa celeuma, eu acho que João nunca passou pela cabeça dele que a igreja fosse se dividir em torno disso. Talvez se a gente tirasse esses versículos de 1 a 6 daqui, em nenhum outro canto da Bíblia tem a palavra 1000 anos ou milênio. E onde tem a palavra milênio é exatamente num texto apocalíptico, onde todos os demais números são simbólicos. Então, às vezes a gente fica pensando, por que tanta celeuma, por que tanta divisão? Mas elas existem, as posições que nós falamos na semana passada para os irmãos. Mas hoje nós queremos falar, a partir desse texto e dos próximos versículos de 7 a 10, sobre a prisão de Satanás. Primeiro, eu gostaria de compartilhar com vocês uma coisa óbvia que todo mundo sabe: o diabo é um ser espiritual. Então, um espírito não pode ser amarrado com correntes literais, certo? Primeira afirmação é essa. Lembre-se disso, né? A gente às vezes pensa em o diabo amarrado, às vezes as pessoas imaginam que o anjo jogou uma corrente em cima dele, que deu um laço, passou um cadeado. Essa corrente, ela trabalha uma simbologia de alguém que está sob tutela. Que é alguém que está sob tutela. Basta uma palavra do Senhor, não precisa corrente, não precisa nada. Basta uma palavra do Senhor para o diabo ficar imóvel. Basta isso. Mas a ideia aqui é para que seja criada uma figura. Segundo, a prisão de Satanás, relatada nesse texto, não significa que ele está inativo, fora de cena. Significa apenas que ele é um inimigo tutelado, limitado. Em que sentido Satanás foi tutelado, foi limitado, foi preso? Em que sentido ele não pode agir como ele gostaria de agir? Eu diria que a restrição do poder de Satanás é bem específica, no sentido de ele não destruir a igreja e nem impedir que a igreja cumpra a sua missão. Se o Senhor não fizesse isso com Satanás, a igreja é frágil demais, a igreja não resistiria. Nós não resistiríamos. Se Satanás estivesse em plena ação contra a igreja, não tinha como a igreja resistir. Por isso ele limita o poder de Satanás e diz: olha, daqui você não pode passar. Eu quero compartilhar 2 textos com vocês. Primeiro, Mateus 16, 18. Mateus 16, 18 e João 12, 31 e 32. Mateus 16, 18 diz o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, uma igreja frágil, humana, cheia de limitações, venceria o inferno. Como isso seria possível? Apenas por causa da intervenção de Deus em Cristo Jesus. João capítulo 12, 31, 32.
Esse versículo aqui é bem interessante, esses dois versículos, João 12, 31 e 32, diz o seguinte: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Como é que Jesus atrai as pessoas a si? Como é que ele faz isso? Através da grande comissão, onde ele diz à igreja, ali representada, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas antes de dizer ide, o que Jesus disse? Portanto, toda autoridade me foi dada no céu e da terra. Toda autoridade me foi dada no céu e da terra. Aí fala, portanto, ide, ou seja, por causa dessa autoridade, baseados nessa autoridade. E ele diz isso, chegou o momento de ser julgado este mundo, em que condições? Nos seus discursos de despedida, quando ele estava referindo-se à sua morte na cruz. Quando eu for levantado, não significa outra coisa, senão quando eu for crucificado. E a cruz retrata ali não somente a obra da cruz, especificamente a morte, mas todo o contexto daquilo que Cristo veio realizar na terra, que começa com seu nascimento na manjedoura, passa por sua obra de ensino durante aqueles anos todos, e pela sua morte e ressurreição. Tá certo? Ele fala, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Quem é o príncipe que será expulso? Aqui é que ele se refere. Nós não temos como negar que, obviamente, Cristo está se referindo ao próprio Satanás. Ok? Então, a prisão de Satanás limita a sua ação sobre a igreja, para que a igreja seja preservada e para que ela possa cumprir a sua missão, que é de conduzir, de ser facilitadora, não realizadora, não executora da salvação, mas porta-voz da salvação, certo? Com relação à sobrevivência da igreja diante de Satanás e seus anjos, eu me lembro de uma ilustração de um autor chamado Timoshenko, um autor russo, que foi preso nas cadeias comunistas porque se declarou cristão. Ele passou 5 anos ali, escreveu um livro chamado Onde Foi Parar a Sensatez. Muito interessante esse livro. E lá ele começa a falar, refutar as ideias ateístas, e ele faz uma pergunta para um ateísta, mais ou menos assim: como é que existem ovelhas até hoje? Aí o seu interlocutor pergunta, como assim? Qual é o problema na existência de ovelhas? Ele fala, ora, você é um evolucionista, você acredita na seleção natural. As ovelhas são mais antigas que os homens. Na sua concepção, elas existiam antes dos homens. Então, nem sempre houveram homens para cuidar das ovelhas. Elas são animais naturalmente indefesos, que precisam de cuidados, e têm filhotes uma vez por ano, quando muito, 1 ou 2 filhotes. Elas são contemporâneas dos lobos, seus predadores naturais. Como é que existem ovelhas? Como é que elas sobreviveram aos lobos sem que houvesse homens para defendê-las? Assim são as ovelhas do Senhor. Se o Senhor não limitasse a sanha destruidora dos lobos, eles comeriam todas as ovelhas. Eles dão cria mais de uma vez por ano, eles parem vários animaizinhos, vários filhotes de cada vez. Eles são muito mais rápidos, muito mais velozes, por isso eles são predadores. Como é que existem ovelhas? É a mesma pergunta que eu faço. Por mais que vocês tentem predar a igreja, por mais que vocês sejam predadores e tentem matar a igreja, não só a perseguição da cortina de ferro, mas a perseguição de Domiciano, antes a perseguição de Nero, e ao longo da história, todas as perseguições, a Inquisição e tudo mais, nunca as ovelhas deixaram de existir.
As ovelhas do Senhor sobreviveram e sobreviverão para sempre, porque o Senhor cuida delas, protege-as, diminui o poder do inimigo, destrói, derruba muros, derruba cortinas, derruba impérios, quando é necessário, porque a sua igreja vai prevalecer até o último dia. Ele diz: eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Letra C, a prisão de Satanás tem a ver com a primeira vinda e não com a segunda vinda. A prisão de Satanás tem a ver com a primeira vinda. Eu quero ler alguns textos com vocês, Colossenses, Hebreus e 1 João. Colossenses 2,15. Colossenses 2,15 diz: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles. Aonde? Na cruz. A cruz foi o lugar da vitória de Cristo. Teve uma mulher, pregadora, que foi batista, saiu da igreja batista e foi só piorando. Ela se tornou uma espécie de adventista do sétimo dia, uma coisa assim, mas sem ser da adventista. E ela chegou a prever, não sei, a vinda de Cristo. Eu não sei como é que alguém ainda faz essa besteira. Alguém que, se você ouvir dos anos 80 a pregação dessa mulher, você vai perceber o quanto que essa mulher é conhecedora da palavra e chegar a um ponto dela desse. Mas naquela época eu gostava muito de ouvi-la. E ela disse que a cruz era uma espécie de sataneira. Você sabe o que é sataneira? É a mesma coisa da ratoeira, né? O que a ratoeira faz? Ela atrai o rato e depois degola o rato, né? A cruz foi ali onde Satanás foi pego, foi pisado na cabeça, foi ali onde ele foi destruído, foi ali onde ele foi despojado, para usar a linguagem de Colossenses, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eles foram derrotados na cruz. Ele já está derrotado, ele não está livre para agir do jeito que ele gostaria. Você não tem ideia do que seria possível acontecer se Satanás estivesse livre. Hebreus capítulo 2, verso 14. Hebreus 2, 14. Também é um versículo que eu gosto muito, notadamente a parte B, diz assim: para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Aqui ficou explícito, né? Pela sua morte. Então, o diabo recebeu o golpe fatal na cruz. 1 João 3,8. Lá mais para o finalzinho da Bíblia ainda. 1 João 3,8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, afirmo de novo, letra C, a prisão de Satanás tem a ver com a primeira vinda e não com a segunda. Não vai acontecer após o advento de Cristo, para que seja possível um pretenso milênio literal na terra, de forma que as pessoas fiquem sossegadas, ainda que pecando, mas sem a intervenção de Satanás. Não, essa conquista de Cristo aconteceu na sua primeira vinda, no seu primeiro advento. Letra D, a soltura de Satanás por pouco tempo retrata o período da grande tribulação, a apostasia e o reinado do anticristo. Esse é o tempo que antecede a segunda vinda, quando Satanás, então, será novamente liberado para enganar as nações. A grande concessão que é dada a Satanás é a concessão da sedução. O que acontecia no Império Romano, especialmente durante a época de Nero e depois de Domiciano, quando provavelmente foi escrito Apocalipse 95, mais ou menos. O que acontece ali? Ali havia um culto ao imperador,
E havia uma espécie de comissão de culto, uma espécie de setor de propaganda e marketing do império, que criava um merchandising, que criava uma propaganda do imperador, para que ele fosse reverenciado como Deus. As nações e os reinos e as pessoas que aceitavam aquela propaganda da divinização do imperador, eram a eles concedido uma vida extremamente livre, divertida, rica, sem qualquer problema. Mas aqueles que não aceitavam eram tratados com extrema crueldade. Então, em primeiro lugar, o apóstolo João está olhando para a igreja. E ele está dizendo, olha, Satanás está sob tutela. Está sob tutela. Mesmo que vocês estejam sofrendo, ele será impedido de levar à última instância o seu desejo. E, deixa eu dizer para vocês, a mensagem por trás do Apocalipse: o sofrimento de vocês vai trazer grande glória para o Senhor, e vai trazer muito benefício para a humanidade. Tem uma frase que os mártires diziam, que é o seguinte: o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Meus irmãos, é impressionante. Quando a gente estuda a história dos mártires, quando você lê os historiadores daquela época, você percebe que o martírio era algo que, por mais que fosse terrível, era algo que os grandes homens de Deus, os grandes servos de Deus e servas também, não só não temiam, como também, às vezes, até desejavam. Eles consideravam uma honra. Moisés falou aqui sobre o ensino como um dom de Deus. Algumas pessoas, não poucas, acreditam também que o martírio é um dom de Deus. E algumas pessoas receberam esse dom, esse privilégio, retratando aquilo que Pedro e João disseram quando foram chicoteados por pregar o nome de Jesus. Quando eles saíram daquela sessão de tortura, que não era fácil, diz o texto que eles saíram ali regozijando-se por terem sido achados dignos de sofrer pelo nome do Senhor. Que diferença, não é? Que diferença. Obrigado, Fred. Que diferença enorme dos nossos dias, né? dos nossos tempos. A gente procura o conforto, procura as coisas melhores para nós, né? Hoje a nossa discussão é termos bancos acolchoados aqui na igreja, né? Meu argumento para essas pessoas é: arruma 120 mil reais, meus irmãos, e também meu argumento biológico: todos nós já viemos acolchoados de nascença, né? Todo mundo é acolchoado, uns mais, outros menos, é verdade, mas todo mundo já vem acolchoado de nascença. Outro argumento: nós usamos 3 vezes por semana e os nossos cultos são cultos abreviados, de 1h30, né? Que se não fossem abreviados aqueles dias, nem os eleitos escapariam. Mas nós temos, eu acho assim, estou passando aqui para os irmãos, que é algo que a gente precisa pensar. Não estou falando nada contra conforto, não. Conforto é bom e eu gosto, mas chega uma hora que o conforto, ele chega às raias do imponderável, né? E outras coisas muito mais importantes acabam sendo deixadas para trás por causa do conforto. Os mártires, se você ler um cara chamado Justo Gonzalez, ele tem uma série de históricas sobre o cristianismo. É um livro gostoso de ler, não é? Um livro que tem várias críticas dos eruditos, porque é um livro sem muitas referências, literárias, mas é um livro que tem exatidão histórica, senão ele seria refutado já há muito tempo. Cada livro dele ele chama de era, né? Então ele chama a era dos pais, a era das trevas, a era assim, e desse período aqui ele chama de a era dos mártires.
E é nesse livro de Russo Gonçalves que você encontra essa frase, que os mártires ou os candidatos ao martírio, quando eles eram ameaçados, porque o martírio não vinha assim de repente, havia um processo de ameaças, de constrangimento, às vezes longo, para as pessoas cederem, né? E abandonarem a sua fé. E eles diziam isso: o sangue dos mártires, estavam se referindo ao Coliseu, no caso. O sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Quanto mais vocês nos matam, mais cristãos brotam. Meus irmãos, havia conversões em massa, exatamente nos espetáculos de martírio com feras ou com outras coisas que aconteciam no Coliseu Romano. As pessoas viam a galhardia, a coragem com que os mártires enfrentavam aquilo, e elas se constrangiam. O Espírito Santo salvava muita gente lá. Tem uma história de 12 homens que foram colocados numa água gelada e foram constrangidos a sair dali. Vocês vão morrer, no caso era hipotermia, né? E no final das contas, aqueles guardas que estavam ali, todos estavam ali vigiando e sendo, gerenciando aquele martírio. Conseguiram que um deles saísse daquele lugar gelado, daquela água, não sei o que era, se era um lago, não sei, uma piscina, e ele não suportou, ele pulou fora. Quando ele pulou fora, e logo ele recebeu o tratamento para o retorno da sua temperatura normal, né? uma manta, alguma coisa assim, um dos guardas, uma das pessoas que estava ali responsáveis, disse: esse número não pode ficar incompleto, e pulou dentro para morrer com os outros. É desse jeito que a coisa funciona, é desse jeito que Deus faz, e morreu lá no lugar daquele cristão que não suportou a pressão e saiu. Okay? Então, a soltura de Satanás, por um tempo, retrata um período de grande tribulação. Mas esse período de grande tribulação, além dele ser um período final, Jesus estava dizendo para os seus discípulos: olha, morrer como mártir é um privilégio. As pessoas que me seguem não vão ter medo da morte. As pessoas que me seguem vão enfrentá-la. Agora, antes de fazer as próximas observações, vamos ler do verso 7 até o 10, Apocalipse 7, 20, de 7 a 10. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntarem em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Meus irmãos, às vezes eu fico pensando, né? A gente tem a impressão que o diabo é um ser extremamente inteligente. Mas um ser inteligente se levantaria contra um ser supremo? Um ser tão inteligente assim se levantaria contra alguém que ele não pode vencer? É difícil de entender isso, né? É difícil de entender isso, porque às vezes ele parece extremamente inteligente, e às vezes ele parece extremamente burro, porque ele traz uma perturbação para a vida de um cristão, e às vezes essa perturbação leva o cristão a cair aos pés de Cristo, e esse cristão se torna uma pessoa muito melhor do que era antes dele ser perturbado por Satanás, que estava acomodado. Mas nós vamos continuar nossas observações aqui. Há muitas perguntas sem respostas em Apocalipse, conforme-se com isso. E entenda, quem tenta responder todas as perguntas no Apocalipse acaba inventando coisas. É melhor reconhecer que você não tem a resposta adequada e que vai esperar mais luz do Espírito Santo, do que você tentar explicar tudo e inventar coisas que acabam forçando demais o texto. Primeiro, letra E, essa batalha final citada nesses textos não é uma nova batalha. É a mesma batalha que já tinha sido narrada em outros textos, como por exemplo, capítulo 19, de 7 a 9. Então não está se narrando uma nova batalha. Nós cremos que o Apocalipse ele conta várias vezes a história da humanidade, a partir do primeiro advento até o juízo.
Ele conta 7 vezes, de formas diferentes, com enfoques diferentes, mas repetindo algumas coisas. Então é um equívoco pensar que a batalha final seja distinta de outras batalhas já descritas no livro do Apocalipse. Apenas ele descreve uma outra coisa que está acontecendo. Isso já acontece nos evangelhos. Você percebe por que nós temos 4 evangelhos e não um só? Porque cada evangelista escreveu o evangelho sob um ponto de vista, sob um enfoque. Porque, por exemplo, você não encontra genealogias no livro de Marcos? Porque os destinatários do livro de Marcos não entenderiam lhufas, para eles não tinha o menor valor as genealogias. Já em Mateus, que foi escrito para judeus, para a igreja judaica, a genealogia era de extremo valor. Eles davam valor àquilo ali, não é? Por que o livro de Lucas tem uma exatidão histórica e usa uma terminologia diferenciada? Porque provavelmente Lucas foi escrito para um grupo erudito, para um grupo helenizado. Para eles era importante que Lucas escrevesse da forma como escreveu. Da mesma forma João. Por que João tem aquela questão de escrita? Porque quando João escreveu, provavelmente o que se estava questionando era a divindade de Jesus. Até mesmo os judeus sinceros perguntavam assim, então são 2 deuses? Não é? Eles não conseguiam entender, a trindade era um conceito absolutamente inaugural, novo. Então, o que João faz? Escreve no seu livro 7 sinais da divindade de Cristo. O Evangelho de João basicamente é isso. E ele vai lá no finalzinho e fala assim, muitas outras coisas Jesus fez, mas estes foram escritos para que creiais. Para que creiais o quê? Que Jesus é o Filho de Deus. Para que creiais na divindade do Senhor, ok? Depois a gente conserta então. Se você verificar lá seus versículos 19 e 20, por favor, conserte isso que foi erro de digitação. Mas é só um exemplo de que essa mesma batalha está sendo narrada em outras vezes. Letra F, a derrota dos inimigos será repentina e completa. Versos 9 e 10. Que a gente repete a leitura, né? E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Assim, né? Com o sopro da sua boca. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Então, provavelmente, essa batalha anterior, narrada no Apocalipse 19, ela diz respeito exatamente à derrota do falso profeta e da besta e do falso profeta. Então agora narra-se de uma forma isolada, de uma forma especial, a derrota do diabo, do dragão. Então são 3 inimigos retratados, todos eles orquestrados pelo próprio diabo, né? A besta, que são a besta da terra e a besta do mar, o falso profeta e o dragão. Nos capítulos anteriores narra-se a derrocada da besta e do falso profeta, e no capítulo 20 narra-se exclusivamente a derrota do dragão, mas não que seja uma outra batalha, é tudo uma batalha só, narrada diversas vezes. 2 Tessalonicenses 2,8 fala sobre essa facilidade. Às vezes a gente pensa em batalha do Armagedon, batalha do não sei o quê, mas que batalha é essa? As pessoas se reúnem, o Senhor espera que elas estejam juntas, que é mais fácil destruir todo mundo junto, né? E diz lá em 2 Tessalonicenses 2,8: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro, pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ok? Então, Tessalonicenses está falando que em algum momento tudo vai ficar claro. Quem é Cristo, quem é o anticristo, quem é Deus e quem é Satanás. E diz que esses inimigos serão destruídos, desfeitos pelo assopro da sua boca. Lembrando aqui que destruição não significa extinção, tanto que eles serão atormentados de noite e de dia para todo sempre.
Então, a destruição é no sentido de que todo o seu poder será aniquilado, certo? E diz aqui uma expressão tão bonita, que essa aniquilação acontecerá pelo esplendor da sua vinda. A própria vinda de Jesus. É como você acende uma luz em casa e você vê que tem um monte de barata e elas detestam a luz e elas se escondem da luz. Letra G, a derrota de Satanás será o ápice da vitória de Cristo. Verso 10, de novo, está aí a ênfase, não é? A gente vê, acabou. Não existe mais nada a ser feito. Diz que ele será aniquilado pelo esplendor da sua vinda. Quantas vindas tem? Uma vinda só. A Bíblia não fala de uma vinda secreta de Jesus. A Bíblia não fala de um arrependimento, de um arrebatamento secreto antes que Jesus apareça em poder e grande glória. Quase toda a igreja pensa no arrebatamento da igreja no meio da tribulação, que são os midi-tribulacionistas, ou antes da tribulação, que são os pré-tribulacionistas. Mas o arrebatamento se dará na volta de Cristo, ele é concomitante, ele é simultâneo à volta de Cristo. Não há no Novo Testamento nada que dê base a um arrebatamento anterior à sua volta. Ainda que isso acontecesse, como é que as pessoas que ficarão na terra, como é que elas receberão a salvação? Se a salvação é pela graça, como é que se procede nessa situação? Então, arrebatamento, que na Bíblia é rapto, se dará na volta de Cristo. A Bíblia diz que num piscar de olhos, ante a última trombeta. Ante a última trombeta. A trombeta vai soar e os que estiverem mortos ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão transformados. E Paulo diz, na verdade, digo um mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados ante o soar da última trombeta. Aí todos vamos nos encontrar com Cristo nos ares, e o que se dará é o juízo, que nós vamos falar no domingo, sobre o juízo, como será o juízo. Aí vai ser domingo mesmo, domingo à noite, nós vamos falar como será o juízo. Pelo amor de Deus, orem por mim, minha gente. Domingo à noite, com a igreja cheia de visitantes, nós vamos falar de juízo, porque a crentaiada precisa aprender sobre o juízo, e eu dou louvo a Deus pela vida de vocês que estão aqui, mas a crentaiada é de domingo à noite. Então o chicote tem que cantar no domingo à noite às vezes, não tem como fugir disso. E o incrédulo que vier, o desigrejado que vier, vai compreender também que há um juízo que nos aguarda a todos. Como será esse juízo? O que a Bíblia fala? Então, a posição milenista, eu assumi meio que por preguiça, sabe? Eu tenho preguiça de tentar entender o pré-milenismo. O pré-milenismo histórico vai lá, que é um pouco mais simples, que é só Jesus vem e estabelece o milênio, a tribulação com a igreja e tudo, acaba, Jesus arrebata a sua igreja, e depois tem um primeiro julgamento, aí desce para Jerusalém. Eu tenho preguiça de entender um negócio tão complexo, eu confesso a você, é muito complexo, é muito esmiuçado. A milenismo não. Cristo está reinando desde os céus com os mártires, e mártir aqui ele fala especificamente aqueles os que foram martirizados, não só por degolamento, mas porque teve gente que foi partida ao meio. Lá em Hebreus 11 você vê gente que foi queimada, não é? Gente que sofreu. Na Idade Média as pessoas eram penduradas de cabeça para baixo, eram serradas ao meio, desse jeito assim, elas iam morrendo enquanto eram serradas. Todas essas, a Bíblia diz que esses estão reinando com Cristo, e fala que aqueles que tiveram parte na primeira ressurreição são bem-aventurados. E a primeira ressurreição é da carne, é do corpo, ou é uma ressurreição espiritual? São problemas, são interrogações, existem inúmeras respostas. Quando vocês quiserem se especializar em escatologia, vocês vão criar ou trabalhar respostas para isso. Mas aqui o que nós estamos ensinando é que Jesus já reina do alto, que ele já limitou Satanás, que Satanás nos últimos dias antes da sua vinda será solto e sairá a enganar as nações. E como é que ele engana as nações no contexto do Apocalipse? Ele engana levantando um falso profeta, levantando alguém que se diz Deus, que é adorado como Deus. E a Bíblia chama de iníquo, aqui em outros lugares chama de anticristo.
Então, Paulo é muito expressivo, é muito bem sucedido, não sei se é Paulo ou João aqui, os irmãos vão achar o versículo, diz assim: meus irmãos, já muitos anticristos se têm revelado. Então não existe um anticristo só. Ao longo da história, muitas pessoas se levantaram dizendo-se, querendo agir como Deus, querendo trazer para si a prerrogativa de Deus e perseguindo a igreja do Senhor. Então, como a derrota de Satanás será o ápice do trabalho de Jesus, depois disso o que vem? Vem o reino eterno. Como será esse reino eterno? Aonde será? Será na terra? A Bíblia diz que a terra vai pegar fogo. Mas esse fogo é um fogo destruidor ou é um fogo restaurador? Depende do que o fogo faz. Por exemplo, se pegar fogo em palha, destrói. Mas se botar fogo no ouro, faz o quê? Não é? Então, qual será a ação do fogo sobre a terra? A Bíblia vai falar mais para frente: novos céus e novas terras, onde habitarão a justiça, aqui mesmo no Apocalipse. Depois que a gente passar no versículo 20, aí dá aquela aliviada, no capítulo 20 dá aquela aliviada, né? Então, a gente tem Mateus 25, 41, para terminar nossa conversa de hoje, sobre a prisão de Satanás. Mateus 25, 41, é o ápice. Então ele, Jesus, o grande juiz, dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, meus irmãos, eu quero concluir a nossa conversa de hoje falando para vocês que a Bíblia não fala em aniquilação dos maus. Eu pessoalmente digo aos irmãos que muitas vezes eu falava: poxa, Senhor, não era melhor o Senhor colocar tudo isso, queimar todo mundo, destruir, para a gente nem saber da existência? Mas quem sou eu, né? A Bíblia não me dá permissão para falar de uma aniquilação. A Bíblia não me permite dizer que os ímpios serão destruídos, no sentido de vão virar pó e não existirão mais, não terão mais consciência de existência. A Bíblia diz que eles serão conscientemente castigados para todo o sempre. Quando nós olhamos para a nossa legislação humana, nós pensamos: que pecado mereceria um negócio desse? A maior condenação que há é a pena de morte, ou a prisão perpétua. Para alguns, a prisão perpétua é pior do que a pena de morte, porque você fica na cadeia para sempre, sem progressão de pena, né? A Abigail fazendo direito, né, Abigail? Já fez, terminou já? Então, sem progressão de pena, é prisão mesmo. E a pena de morte, você fica no corredor da morte, chega uma hora, uma injeção letal, cadeira elétrica, seja lá o que for, mas pretensamente acaba aqui a sua pena, né? Aí a gente fica pensando: o inferno para sempre. A descrição do inferno retrata um lugar onde o fogo nunca se apaga e o seu verme nunca morre. É uma punição sem precedentes. A gente fica pensando: será que não é possível? Será que não tem um simbolismo aí? Aí tá. Se a gente ficasse só com Apocalipse, a gente poderia até pensar num simbolismo, mas a Bíblia toda fala do inferno. O Novo Testamento todo fala do inferno. A Bíblia toda avisa sobre isso, que o inferno é real, que ele é eterno e que a gente precisa pensar contra quem nós estamos pecando. Se o pecado contra um ser humano pode gerar pena de morte, se um pecado contra um ser humano pode gerar uma prisão perpétua, o que o pecado contra o Deus Santo e Eterno pode gerar? Então isso é muito sério. Nem tudo que a gente gostaria que fosse tem base bíblica. Eu, pessoalmente, gostaria muito que tivesse uma brecha na Bíblia para eu falar para um ímpio: não se preocupa não, você vai morrer e vai ser destruído, mesmo que seja depois de algum tempo. Mas a Bíblia não diz isso. Diz que o ímpio vai sofrer num lugar que não foi preparado para ele. Foi preparado para o diabo e seus anjos. Diga comigo: estou fora, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé e vamos terminar?